bem, gente? Tudo bem? Mais um podcast Pode Contar Tudo. Como vocês estão? Tudo tranquilo? Tudo beleza? Tudo bacanizado, meu amigo internauta? Para você que acompanha esse canal, né? Estamos trazendo aqui mais uma personalidade para a gente bater um papo legal, né? Mas antes eu gostaria de agradecer, né, ao Webnet Internet, né, que patrocina esse canal. Se você precisa de uma internet de qualidade, você pode contar com a equipe da Webnet, que vai até você. Com certeza você vai ter aí a melhor internet da região. Registrando também aqui, né, a presença da Claudemire, que faz a parte técnica. Tudo beleza? Tudo. Então tá bom. Para você aí, ó, que gosta desse tipo de conteúdo, você pode compartilhar, curtir, passar para frente, e a gente vai internizar na internet com esse bate-papo de hoje, porque é uma satisfação de estar recebendo lá de Joinville, aqui na nossa região de Mato Grosso, Padre Hugo. Seja bem-vindo. Boa tarde, Zé, Claudemíria, boa tarde a todos os seguidores inscritos nesse canal. Né, o Pode Contar Tudo, dá até medo esse nome, né? Pode Contar Tudo, dá até vontade de contar mesmo, né? E deve, vai contar. Quase. Uma satisfação estar aqui. Estou visitando, né, mais uma vez essa terra tão amada, onde fiz missão já há 9 anos atrás, onde tive também o prazer de conhecê-lo, né? Nas nossas horas da Ave Maria. E é uma alegria estar aqui, espero, né, poder contribuir aí com alguma coisinha. Agora padre, né? Que a padre, primeira vez que eu vi você era seminarista. Seminarista. Você é natural de onde? Eu sou natural do Rio de Janeiro, do interior do Rio, flamenguista, graças a Deus, né? Porque eu acredito que todo mundo nasceu para ser flamenguista e alguns desviam, né? Mas flamenguista do Rio de Janeiro, mas estou na Arquidiocese de Joinville desde 2015. Lá completei os estudos, né, e lá fui ordenado padre. Você falando em flamenguista, né? O pessoal fala que é a maior torcida do mundo, né? Mas, na verdade, são bastante simpatizantes, né? Tem dois tipos de flamenguista. O flamenguista mesmo e o simpatizante. É porque, na verdade, Flamengo e simpatia são sinônimos, né? Então, se você simpatiza, é flamenguista. Ele é rápido, né? Eu tô achando que esse podcast vai ser bom, isso é rápido, né? Porque existe assim, você vai lá no Nordeste, né? Tem o pessoal que torce pro Vitória, aí torce pro Flamengo. É bem por isso aí. Você sabe que a maior torcida do Flamengo fora do Rio está no Amazonas, né? É o estado do Amazonas. É o estado mais flamenguista do Brasil depois do Rio de Janeiro. Caramba, sabia não. Na verdade, estamos em todos os cantos do universo. Somos praticamente realmente uma nação. Mas eu sou padre, tá, gente? Eu sou padre. E falando em padre, quanto tempo de ordenado já? Dia 6 de dezembro, completo 6 anos já de padre. Padre novo, então, pode dizer sim. É. E no aí? Sacerdócio, sim. Mas me diz aí, como é essa vocação de padre? Como que surgiu? Que idade? Surgiu com 19 aninhos, né? Só que na época eu não fui para o seminário. Claro, ainda estava imatura a ideia e tal. Senti todos os sinais, porque foi durante uma homilia de missa, de um padre muito querido, muito amigo, jovem. E aquela homilia me tocou tão profundamente que eu falei, eu quero isso para minha vida. E por causa de outras tantas situações que aconteciam na época, isso acabou se tornando algo que eu deixei, né, pra lá. Mas 9 anos depois, com 26 anos já, é que a situação voltou à tona e voltou com tudo, né? E foi por meio de Nossa Senhora, numa missa da Imaculada Conceição, dentro do seminário diocesano em que eu fui visitar no dia, e naquela homilia não teve jeito. É aquilo ali e acabou tudo e os projetos desmoronaram, não é isso mais que eu quero para minha vida, né? Eu estava cursando o curso de Direito, era minha paixão, Direito, né? Segui carreira na magistratura e casar, e queria ter 5 filhos. Queria 3 meninos e 2 meninas, né? Porque dizem que as meninas falam mais, né? Mas esse aí era o seu projeto. Não sei se a Claudemíria concorda. Eu acho que sim. Já tinha até nome os filhos e tudo. Mas era o meu projeto, né? Era o meu projeto de vida, né? Até que o meu projeto de vida, Deus olhou e falou, não quero. Você tem outra vocação. Chega, já dei corda demais, vou puxar. Aí puxou e veio com tudo, né? Padre, até os 19 anos, como que era o Hugo? Adolescente, criança, como que era a família? Quantos irmãos você tem? Então, eu tenho só mais um irmão. Né?
Os meus pais se separaram muito cedo, eu tinha 3 aninhos de idade quando se separaram. E o meu irmão estava na barriga da minha mãe ainda, quando isso aconteceu, né? Claro que isso ocasionou uma série de complicações no processo afetivo, no processo de amadurecimento, né? Que, claro, que hoje com o auxílio da psicologia a gente entende melhor. Uhum. E foi conseguindo superar ao longo dos tempos e tudo mais, né? Então, não foi uma infância regular, digamos assim. Não vim de uma família 100% estruturada e perfeita, como muitos pensam, né? Tem gente que acha que o padre foi moldado, né? Por um... Igual o oleiro faz com os vasos, né? Não, esse aqui foi moldado, foi entregue por Deus a uma família perfeita, como a de Nazaré, né? E tudo mais, não. A de Nazaré é nosso ideal, mas na realidade nós temos aí casos bem difíceis. E a minha é um desses casos. É por isso que hoje talvez eu tenha tanto apreço por trabalhar com famílias, com casais, pastoral familiar e tudo mais, né? Porque eu vejo o quanto isso significa para a educação de uma criança, né? Para o crescimento, para a formação da personalidade, para a idade cronológica e para a idade afetiva também, que é outra, né? Que é interna, então cresci com todos os problemas que uma criança pode ter quando acontece isso na família. Com todos os problemas. Então, é mais um motivo pelo qual eu acredito que a minha vocação ao sacerdócio foi uma maneira também de Deus me salvar disso tudo. Uhum. Aí, adolescência, herdando todos os problemas que tem, né? Uma adolescência, assim... eu acredito, assim, lembrando um pouquinho da adolescência, eu acredito que eu tenha tido os problemas normais de um adolescente. Não tenha tido nada além disso, sabe? Uhum. Então, nada claro... extraordinário, assim, que pudesse ausência, marcar na sua... a ausência paterna ocasionou, claro, né, algumas lacunas que geraram consequências, talvez de um pouco de rebeldia, de responder mãe, de responder pai, de responder... Pai não, né? Pai, porque a gente tinha contato, né? De não querer visitar pai, essas rebeldias assim, sabe? Mas seu pai, pelo menos, você tinha um contato? Tínhamos. Pela justiça, a gente era obrigado a visitá-lo 15 dias. A livre e espontânea pressão. Não era aquela coisa, que programa legal, né? Acordamos querendo ir, mas íamos, né? Claro que depois isso foi valorizado também por nós, né? Que a gente vai crescendo, vai vendo. Só que assim, com os meus 13 anos, assim, mais ou menos, eu ingressei por vontade própria na Crisma, na catequese de Crisma. Fiz todos os sacramentos anteriores. Uhum. Na catequese de Crisma, ali eu fiz amigos muito importantes na Crisma, que ficaram até hoje, são até hoje. Nós temos contato, brincamos, conversamos, choramos e rimos juntos até hoje, mesmo eles no Rio e eu em Joinville, né? Alguns já visitaram, inclusive Joinville. E quando eu vou lá na nossa terra, eu tenho que visitá-los, tenho que estar com eles em algum momento. E por causa desse vínculo, eu fiquei. Mas, então esse contato com o catolicismo é desde pequeno? Assim, como toda família preza, deveria, né? Mas a maioria a gente vê que tem essa preocupação, né? Não, vamos batizar, vamos deixar o filho fazer a catequese e tal. Também tive isso, e aí com 13 anos eu escolhi ir para Crisma. Tive os vínculos de amizade e lá fiquei. Nunca mais saí. Quando você entrou no seminário, chegou algum momento assim que você falou, isso aqui não é pra mim não? Não, jamais. Porque eu já entrei com 28. Eu sou vocação tardia, né? Uhum. Como chama a igreja. Então, quando eu decidi mesmo... Se eu tivesse entrado com 19, eu não teria ficado. Com certeza não teria ficado. Mas como eu entrei já com 28, sabendo o que eu queria, meu pai já tinha falecido, inclusive, né? Quando eu entrei, ele faleceu em 2003, eu entrei no seminário em 2008. Mas então você fez uma formação acadêmica. É o direito, né? O direito, isso. Uhum. E tinha promessa no meu trabalho de montar o setor jurídico da empresa, o salário ia triplicar, essas coisas todas. Então... Apareceu o desembargador na minha frente falando que ia me dar de presente a bolsa da escola de magistrado. Tudo naquele ano, né? Ex-namorada querendo voltar, foi uma loucura. Cara, então você teve uma vida bastante tumultuada, assim, né? de pensamento. Assim. Nunca tive assim, muito sossego, não. Acho que talvez hoje que eu não deixo meus porocanos sossegados demais, sabe? Quando eu vejo que tá tudo muito calmo, eu invento alguma coisa. E aí foi com 28, então quando eu entrei, eu já sabia que não era mais para voltar para onde eu tava, porque eu fui deixando mesmo tudo.
passo a passo, fui dando, deixando. Tranquei faculdade, não cheguei a terminar, olha só. Tranquei faculdade, namoros não tinha mais, e fui deixando as pastorais que eu coordenava na comunidade. Né, começou todo o processo de preparação, montar enxoval para ir para o seminário, aquela coisa toda, né? A família também, já fui despedindo, da minha mãe, que foi mais difícil. Como foi a aceitação da família, assim, principalmente sua mãe? Ninguém acreditava, né? Porque eu sempre fui muito festeiro, né? Sempre gostei de uma festa, então acho que é por isso também que eu amo Aripuanã, né? O povo daqui é bem festeiro, né? Animado. Então, e também, assim, confessando para todos, né? Eu sempre gostei muito de namorar, né? Então, namorar e festar, eu gostava demais. Então, em princípio, todo mundo ria, né? Achando que era brincadeira minha. Mas depois rolou, assim, uma seriedade, eles viram que a coisa era séria, aí começou o apoio, que eu tenho até hoje, né? Imagina, tem até hoje. Padre, você comentou aí que é bastante namorador. Vamos. Era. Vamos assim, ó. Não falar não, pelo amor de Deus, dá problema. Era. Padre desistiu da batina, né? E se casou. Uhum. Aí, de repente, ele viu que aquilo ali não percebeu que não era uma boa ideia, né? Casamento. Ele pode voltar a ser padre? Depende. Depende do vínculo que ele criou com a mulher. Por exemplo, se ele teve filhos, ele precisa arcar com as consequências, né? Uhum. Ele não pode largar essa criança sem sustento, sem prover para ela a presença paterna, né? Se a igreja prega isso, um padre, né? Uhum. Não pode deixar uma criança desamparada. Então a igreja vai olhar caso por caso, entendeu? Uhum. Se deu tempo, né, de não fazer nada disso, se foi uma coisa, por exemplo, que realmente foi esporádica, não foi uma coisa que se tornou estável, né? Durou pouco tempo. Aí cada bispo vai analisar o caso a caso, né? Porque tem muita gente... possível, como também não é possível. Porque tem muita gente que fala assim, padre é proibido casar. Padre não é proibido casar, né? Não. Ele pode desistir de ser padre e casar, ele não é proibido. Sim. Inclusive, a igreja não esconde isso de ninguém, né? Uhum. Então, essa é uma falácia bem de gente assim sem estudo, né? Uhum. De gente mal resolvida, na verdade, eu falo. Porque a disciplina do celibato é uma disciplina, não é dogma, né? É uma disciplina que ela já é ensinada, orientada, compreendida e rezada no período formativo. Até no período de estágios vocacionais que nós temos que fazer antes de ingressar no seminário, porque nós somos perguntados, inclusive, né? Você quer ingressar ou não? Então, até nesse período de estágios para entrar no seminário, que já é de livre e espontânea vontade que você faz, já é orientado, já tem orientação do celibato, né? Então, na verdade, aqui a gente trabalha com duas vocações. A vocação sacerdócio, que tem que ser complementada com a vocação celibato, para a coisa dar certo. Ah, legal. Entendeu? E um padre, ele pode ser só um padre religioso ou ele tem que ter uma paróquia? Ele pode ser um padre... Assim, então a gente vai ter que dividir sua pergunta em duas, tudo bem? Pode. Primeiro, a gente tem que entender o que é um padre religioso, porque nós temos os padres que são diocesanos, né? Uhum. Então, o padre religioso é o padre que ele faz a caminhada para uma vida fraterna dentro de um instituto religioso. Instituto religioso, de uma congregação, né, de uma sociedade de vida apostólica. Exemplos disso, Oblatos de São José, que é muito comum aqui, vocês conhecem, há 40 anos, né? Cuidaram da paróquia aqui de Aripuanã. Oblatos de São José, franciscanos, agostinianos, né? Temos os arautos do Evangelho, por exemplo. Temos o ramo das comunidades de vida, Canção Nova, Shalom. Então, esses são padres de vida religiosa. Eles atendem, obedecem ao superior geral deles. Então, quem determina a função que eles vão exercer como padres são esses superiores ou os conselhos dos seus institutos. Por exemplo, para um oblato de São José, agora estão em Colniza por aqui, né? Uhum. Para um oblato de São José vir morar em Colniza, o superior geral tem que determinar isso. Não tem nada a ver com o bispo do local. O bispo só é informado. Olha, os oblatos de São José, em reunião capitular, decidiu que o padre fulano de tal vai agora ajudar na missão em Colniza. Aí o bispo Dona Iria, que no caso é avisado. Acho que eu não reformulei a pergunta correta. Assim, você pode ser um padre independente.
por exemplo, sem ligação com... Não, você tem que ter um vínculo jurídico canônico com alguma instituição. No caso do religioso, isso que eu estava falando, o seu instituto. No caso do diocesano, com a sua diocese. Como, por exemplo, eu vim do Rio, né? Completei a formação em Joinville, fui ordenado pelo arcebispo de Joinville. Então, a partir da hora da ordenação, assinou a ata de ordenação, o meu vínculo jurídico canônico é com a arquidiocese de Joinville e com o bispo que estiver em cada tempo lá. Então, eu prometo obediência a ele, independente de quem seja. Então, qual que é a diferença então de um padre e de um frei? O frei, nem todo frei é padre. Na vida religiosa agora, vamos esquecer o diocesano, né? Na vida religiosa, nem todo frei é padre, mas todo padre é frei. Então, primeiro você é frei. Sendo frei, fazendo os votos perpétuos, se tornando frei, na congregação que você faz parte, no carisma, né? Fazendo os votos aí, junto com os superiores, você vai fazer o discernimento se, além disso, você tem a vocação para ser padre também. Existe, assim, algum santo, alguma figura religiosa que inspira você? Assim? Milhares, né? O nosso padroeiro principal é São João Maria Vianney, né? O padrezinho, franzininho, tido como ignorante na sua época, né? Na vila de Ars, na França, que movimentou a vila e movimentou o mundo, né? Com seu testemunho. Esse é o ícone sacerdotal que nos motiva. Agora, pessoalmente, cada um tem o seu, né? Por exemplo, o fato de sermos tidos como filhos prediletos de Nossa Senhora já deixa ela numa posição privilegiada, porque dizem que tudo que um padre pede a Nossa Senhora, dificilmente ela nega, né? A não ser que Deus não a conceda essa graça, né? Que veja que não é aquilo, né? Mas na minha vida até hoje ela nunca negou nada, então por isso que a gente tem que ter cuidado com o que pede, né? Agora, eu falando de mim, pessoalmente, eu tenho verdadeira paixão, né, por Santa Rita de Cássia. Eu acho a história de Santa Rita de Cássia assim, tremenda. Sou apaixonado por Santa Teresinha do Menino Jesus, porque foi a primeira imagem de santo católico que eu ganhei na vida, foi de Santa Teresinha do Menino Jesus, e celebrei aqui, né, o tríduo no dia dela, inclusive. Foi um presente esse ano celebrar o dia dela aqui, de Santa Teresinha do Menino Jesus. Sou, assim, louco de paixão por São José, né? E essa paixão toda veio justamente ali um mês antes da ordenação, que começou no meu retiro de preparação por São José. Então, assim, hoje, inclusive, vou até contar uma coisa inusitada para vocês. Na casa que eu estou hospedado aqui, estava conversando com a funcionária da casa, e ela falou assim: ai, padre, tava muito calor na hora do almoço, né? Ai, padre, vamos rezar, vamos andar em volta da piscina rezando para São José para ver se chove. Eu falei: nossa, tá me lembrando os testemunhos do sertão do Nordeste, né? Porque lá tem casos comprovados, né? De, sim, 2, 3 meses sem chuva, animal morrendo, açude secando, plantação morrendo toda, tudo seco. E as pessoas pegarem uma imagem de São José e irem caminhando nas plantações com ele, cantando e rezando, e acabar a procissão, o céu fechar e chover 4 dias direto, né? Olha. Aí eu só falei isso pra ela e entrei. Fui no quarto, dando tempo de vir pra cá. Daqui a pouco chuva. Aí eu saí do quarto agora, passei pela sala pra vir, pela cozinha, e falei: dona Ivonete, tá vendo? Só falamos o nome dele. Tá vendo como é que São José é poderoso? Pois é, padre, fiquei de cara. Padre, assim, não só os leigos, mas também muitos religiosos católicos têm uma dúvida. Existe mais de 1000 títulos de Nossa Senhora. Essa Nossa Senhora é uma diferente da outra, ou a Nossa Senhora é uma só? É só o título, né? A mãe, o católico, em primeiro lugar, precisa focar, né, o seu conhecimento, o seu aprofundamento na pessoa da Mãe de Jesus. Isso é o mais importante de tudo. Qual título ela vai ter, isso é o secundário, tá? É claro que nós temos que entender que para o imaginário popular, sobretudo na questão da fé, a questão afetiva atrai mais. Por exemplo, aqui eu sei que Nossa Senhora Aparecida, o título de Aparecida, é talvez o mais venerado da cidade, né? Por conta dos boiadeiros e tudo mais, né? É Nossa Senhora Aparecida. Mas, por exemplo, Portugal é Fátima, França é Lourdes, né?
E o Brasil tem uma mistura. Nós temos muitas pessoas que são devotas a Nossa Senhora de Fátima. E isso também tem raiz da colonização portuguesa, né? De muita descendência portuguesa. Guadalupe, então, é uma loucura, porque Guadalupe é do México, a aparição. É o milagre, a aparição, a epifania e tal. Mas é da América Latina. E então a história de Guadalupe... Então, na verdade, a história das aparições causa uma proximidade afetiva nas pessoas, né? Mas o católico precisa, em nome de Jesus, é um apelo que eu aproveito para fazer, o católico precisa se aprofundar em quem é Maria, a pessoa de Maria bíblica. Não ficar com os adornos, com os enfeites, com o popular somente, com o sentimentalismo. Ai, meu Deus, eu olhei para o céu, vi uma nuvem parecendo um nariz e uma boca, era Nossa Senhora aparecendo. Não, isso nem é necessário acontecer para você amar Maria quando você conhece ela pela Bíblia e por aquilo que a igreja ensina. Então, focar em Maria, a pessoa de Maria, quem foi a escolhida de Deus desde toda a eternidade, sabe? Quem era ela, o seu contexto histórico, o que ela falou, como ela se comportava, até o fato de quase não aparecer na Bíblia, saber entender por quê, sabe? Isso é o mais importante para amá-la de verdade. Santa já é outro contexto. Por exemplo, Santa Luzia. Já é outra questão. São outras pessoas que não foram preservadas do pecado original, como Nossa Senhora foi, né? Mas que em vida... Foi um ser humano. Como nós. Por isso que a possibilidade da santidade foi aberta para todos na ressurreição de Jesus, né? E que começa para nós com o santo batismo, que recebemos quando crianças, que apaga o pecado original, né? E aí corta a fita da largada da corrida para o céu ali, né? O batismo é exatamente isso. Tá todo mundo ali preparado para a corrida, né? Para aqueles que gostam de correr, então é bem isso. Tu tá ali se aquecendo e tal, tu nasceu, mas tá ali, ó. Aqueles meses ali até o batismo, você tá ali na preparação da corrida. Chegou o padre ou o diácono ou o ministro, né? Permitido pelo bispo para isso. Derramou água na cabeça. Proclamou a fórmula trinitária, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a fita cortou. Bora. Ali a caminhada começa. É por isso que tem padrinhos, inclusive, né? Para não deixar tu fugir da corrida. Na homilia, exige assim um padrão ou você tem autonomia na sua homilia? Você tem autonomia desde que você não fale besteira. Entendam besteira como heresia, apostasia, né? Falar o que a igreja pede que não fale, né? Assuntos que não tem nada a ver com a Sagrada Escritura e a doutrina da igreja. Porque a homilia ela tem dois aspectos que precisam... 3 aspectos, na verdade eu diria que... Porque isso não é heresia, eu só posso falar. 3 aspectos aqui que o padre tem que observar numa homilia para prepará-la. Primeiro tem que preparar, né? Pelo amor de Deus, né? Eu sou chato. Chato com isso. Se eu não consigo preparar como eu deveria, eu já vou pedindo perdão. Já entro na posição de entrada pedindo perdão. Então, assim, um aspecto é o querigmático. Tu tem que deixar claro que as pessoas são amadas por Deus. De alguma maneira. Mesmo que você esteja exortando, chamando atenção no sentido bíblico, né, para conversão e tal... Não brigando, né, expondo o pecado das pessoas na homilia, isso não. Deus me livre, isso não. Mas o querigmático, as pessoas têm que se sentir, elas precisam sair da igreja tendo certeza, não sentindo, mas tendo certeza que são amadas por Deus. Né? Aí o segundo aspecto é o catequético. Aí tu tem que saber a doutrina para poder incluir na palavra do dia isso. Né? E o terceiro... é ajudar as pessoas a aplicar isso na vida. Exemplos de coisas que acontecem na vida da pessoa ou na vida da comunidade, na vida da cidade, isso ajuda bastante também. Na história retrata, em alguns momentos, uma divisão da Igreja Católica. Lá em Constantinopla, aí depois veio Lutero, né? Houve uma divisão da Igreja Católica ali. E hoje a gente vê um movimento muito interessante na Igreja Católica, que é o movimento carismático. E é totalmente diferente da igreja, da missa. Você vê ali uma nova separação da Igreja Católica? Como é que é? Não. Acho que essa separação acontece na cabeça das pessoas que não gostam de certos carismas
e ao invés de aplaudir o que está acontecendo lá dentro, né? As curas que acontecem, os milagres. Eu vou usar o mesmo termo que eu usei ali no início, né? É católico mal resolvido mesmo, porque se a igreja permite, é o Espírito Santo que está suscitando, então é a igreja católica, né? Por exemplo, tem correntes teológicas que eu não tenho afinidade, mas elas existem. E a igreja até hoje não disse assim, silêncio canônico, cala a boca, ninguém fala mais nada. Ou seja, a partir de hoje, essa corrente está considerada como herege. A igreja não fez. Então, porque em algum momento, aquilo ali fez bem ou faz bem para alguém. Né? E a gente precisa fazer aquele esforço para encontrar o que tem de bom naquilo ali, mas não tacar pedra, porque o tacar pedra é a divisão. Mas não vejo, tá? Não vejo. Assim, eu não tô puxando sardinha pro meu carisma pessoal, porque eu vim da renovação carismática, né? Eu sou servo de renovação lá antes de ir pro seminário, era servo de renovação, ministeriado em pregação, ministeriado em cura e libertação. Tenho uma profunda gratidão pela renovação carismática, porque foi num congresso deles que eu tomei a decisão final, inclusive, né? Então eu tenho um apreço muito grande pela espiritualidade da renovação. Agora, claro, vamos lembrar que todo o movimento na igreja, toda pastoral, todo o movimento é composto por pessoas, né? Aí existem os bons carismáticos e existem os menos bons. Que às vezes também contribuem para que os outros mal resolvidos também ataquem, sabe? Usem isso. E aí, às vezes tu olha assim, né? Chega cada comentário para você e fala, meu Deus, mas isso aqui não é a igreja que Jesus Cristo fundou? Isso aqui tá parecendo campo de guerra? Que coisa é essa, né? Aí tu, como padre, tem que ir, né? Chamar aquele jeitinho, ou sem jeitinho, dependendo. E falar, ô irmão, irmã, vão acordar para a vida? Vão acordar para a vida que o evangelho que eles estão pregando é o que você ouve na missa? Que coisa é essa? Mas você sabe que os carismáticos, de um tempo para cá, eles estão virando tradismáticos, né? Na missa, por exemplo, eles não levantam a mão nem batem palma mais. Eu fico de cara com isso, tá? Fico de cara, porque a renovação raiz bate palma. Eu ia fazer a pergunta, você respondeu já, que eu falei assim, que suas homilias já tem uns traços do carismático. Eu falei, será que é só o vocabulário? Né? Ou realmente você veio do... Eu me adapto melhor dessa maneira. Tanto é que eu não tenho problema, eu não consigo ficar parado no ambão, né? Eu tenho que andar, eu tenho que olhar as pessoas e tal. Mas como que o senhor enxerga esse papel da RCC na igreja, especialmente aí no contato com os jovens? Jovem. Jovem é um assunto assim, né? Que a gente está sempre olhando e tentando desvendar, né? Mas vamos lá. Então, a renovação carismática ela não foi pensada só para a juventude, né? O Espírito Santo suscitou para a igreja, uma primavera para a igreja, né? Da década de 70 do século passado. E ali surgiu como uma maneira de resgate da oração espontânea, da leitura da Sagrada Escritura, da oração do Santo Terço, da adoração eucarística. Então, ela girava em torno disso. E ser aberta aos carismas que o Espírito Santo suscitasse, né? Então, assim, Zé, esse papel para a juventude, né? Olhando para a juventude, como para todo ser humano, né? Em toda a faixa etária, nós temos que olhar para o carisma de cada um, né? Por exemplo, eu tenho trabalho com jovens que eles não se adaptam a um grupo de oração jovem da renovação carismática. Não se adaptam. Mas eles se adaptam a um grupo mariano, que se encontra, que canta, que dança, que reza o terço e que lê a Bíblia. E com isso eles se adequam. Já tem jovens que são da Pastoral da Juventude, né, que trabalham segundo os moldes da cartilha da Pastoral da Juventude, que é uma pastoral regulada já pela CNBB também há anos, há décadas, né? Já tem jovens que gostam de grupos que são mistos. Eles usam as músicas carismáticas, eles, na hora da adoração, são músicas carismáticas, eles trazem pregador carismático, mas não falam que são carismáticos, entendeu? Então, eu digo que a renovação carismática foi dada pelo Espírito Santo para a igreja.
né? Enquanto a igreja disser, vocês podem, a renovação pode. Quando a igreja disser, aqui acaba, acabou. É um movimento, né? Não é uma pastoral. É um movimento que chegou aí na década de 70, junto com a teologia da libertação, inclusive, na mesma época, né? E que, infelizmente, as pessoas levaram para os extremos, né? Ou é lá ou é cá. Esqueceram do meio, né? O jovem tem uma característica bem diferenciada dos outros religiosos. O que mais, assim, pela sua experiência, o que mais afasta o jovem da fé e o que mais atrai ele? O jovem de hoje é mais complexo do que o jovem que eu trabalhei aqui em 2016. É mais complexo. Por quê? Vamos olhar para alguns aspectos, né? Vamos olhar para o contexto social em que cada um vive, né? Por exemplo, em 2016, quando eu estive aqui, a juventude daqui, o que tinha aqui em Aripuanã? Era a igreja, a casa, o que eles trabalhavam e só. Né? Então, a gente tentou, na época, adaptar. Então, eles não tinham muitas outras coisas para colocar numa lista de opções em que a igreja fosse uma opção. Então, aí a gente conversou, dialogou com cada um por um, né? Sentou junto, perguntou o que vocês acham que atrairia vocês na igreja. Né? Aí eles falaram, uma missa mais animada, né? Aí já falaram de trilha, vamos ver uma trilha, um filme e tal. E assim a gente montou o grupo, né? Então uma semana era um tema na igreja, uma semana era adoração, uma semana era uma trilha, e lá na trilha a gente rezava e fazia piquenique, e outro dia era um filme na casa de alguém. E assim foi caminhando, até chegar o Metanoia, né? O acampamento Metanoia. Uhum. E agora, vamos olhar hoje, né? Pra cá. Aqui, hoje, 9 anos depois que eu estive aqui, já é outra cidade, né? O acesso a tudo é muito maior. Já tem até asfalto, né? Então, assim, a competição é muito maior hoje para a igreja, sabe? E eu vou dizer para você que o maior desafio para atrair ou para ele não estar na igreja, o jovem, aqui, Joinville, em qualquer lugar, é uma coisinha chamada novidade. Eles procuram por novidade. E aí se torna cansativo você ter que procurar a inovação para eles, sem perder a doutrina, sem perder a raiz, né? Porque você não pode ficar inventando missas, porque tem que ser mais animado e tudo. Você pode, claro, né? Agora, é claro que um padre que tem um carisma para trabalhar com a juventude, meu Deus, aí esse padre vai conseguir fazer alguma coisa por eles, dar atenção. Porque o jovem é assim, né? Deu atenção, conversou, fez uma brincadeira, ele gostou, tu chama que ele vai. Uhum. Ele topa. E aí ele tem que ter, né, uma regularidade na igreja, ele tem que ter um compromisso regular na igreja para estar frequentando, né? Ele tem que começar a entender o processo da comunidade, como é que funciona, para poder se interessar mais, para não ficar de espectador, né? Agora, tem outra coisa, né? Vamos combinar aqui que existe, no geral, assim, ainda hoje, em 2025, um preconceito muito grande das pessoas da igreja com jovens. As pessoas da igreja ainda olham os jovens como problema, sabe? Não confiam neles para liderar nada, não confiam neles para fazer uma leitura, não confiam neles para coordenar nada, né? Um jovem pede uma ajuda, ficam sempre com o pé atrás. Esse daí tá de bobeira e tal. Então isso também afasta, essa falta de credibilidade, sabe? Porque eles têm que ter protagonismo em alguma coisa, senão eles vão sempre se achar assim, pipa voada, né? A gente fala que a tecnologia é daqui da contemporaneidade, mas na verdade não é, né? Que o Moisés foi o primeiro a usar um tablet lá nas nuvens, né? De pedra, né? Com conteúdo na nuvem. E de pedra. Muito mais difícil de usar. Mas não tinha o touchscreen. Mas já existia nuvem. Já existia nuvem. Que mudança, né, você acredita que a igreja precisa fazer para se adaptar com esse tempo moderno? A igreja não precisa mudar em nada. Ela é, na sua raiz, ela é inspiração divina, ela é perfeita, assim, na doutrina, nos ensinamentos, na catequese, nos dogmas, ela é toda fechadinha, sabe? Ela tem um corpo doutrinal muito bem construído, muito bem construído. O cânon bíblico também já está todo fechadinho. O que talvez possa sempre melhorar,
é a comunicação disso. Eu sempre digo lá para os meus que o problema de tudo, ou a solução de tudo na vida sempre vai ser a linguagem, né? Como você comunica as coisas. Você pode comunicar uma coisa da doutrina de diversas maneiras, sem fugir da doutrina. Então, quando você está comunicando um texto bíblico para uma criança, tu tem que saber comunicar como uma criança entenda. Né? Quando você vai comunicar um texto bíblico para a juventude, você tem que pegar aquele texto bíblico e adaptar à realidade jovem para comunicar para eles. Né? Para a paróquia em geral, para um público geral, por exemplo, numa missa dominical, aí é mais simples, porque você fala de uma forma geral, adaptando à realidade do lugar. Né? Então, assim, você não pode hoje fazer uma homilia falando em proibições e permissões da mesma maneira que um padre falava na Idade Média, em que as pessoas eram 100% católicas, né? Ou por livre e espontânea vontade ou por obrigação. Mas eram. Hoje não é assim. Não é assim. A conquista está na linguagem. O modo como se comunica o evangelho é o essencial. Eu acredito nisso. E o senhor, como que cuida da sua vida espiritual no meio dessas demandas do ministério? Confissão, oração diária. A direção espiritual é uma coisa mais complexa, porque a gente tem que ter uma afinidade muito grande com alguém, né? E isso eu não consigo ter com regularidade, falando bem abertamente aqui. Mas continuo dizendo que é uma necessidade muito grande para o católico, né? Mas tenho amigos de confiança com quem eu posso partilhar e derramar as lamentações da vida sacerdotal e também partilhar as alegrias, né? Qual é a data mais importante do cristianismo comemora na sua concepção? É a Páscoa, né? Sempre, é isso aí, eu estou fechado com a igreja, é a Páscoa. Se não fosse a Páscoa, a criação toda não teria sido recapitulada, o pecado não teria sido vencido, o Sheol do Antigo Testamento seria a última coisa mesmo, não teria esperança para a alma, nada. Pode fazer o que tu quiser nessa vida, porque no final vai todo mundo pro mesmo lugar, se Jesus não ressuscita. Então, é a Páscoa, sem dúvida nenhuma. A Páscoa é como essa luminária, né? É um farol que ilumina mesmo toda a vida humana, toda a existência, sentido da vida. Que ilumina o sofrimento humano hoje, né? Eu sofro, mas olho para a Páscoa. Não, mas tem a Páscoa. Eu vou viver a Páscoa, né? Então, é a Páscoa. De onde que surgiu essa concepção de que o céu lá em cima, né? Todo mundo olha para cima. Eu acho que é por conta da nossa materialidade, né? Nós estamos no mundo e para nós céu reporta porque na verdade não é um lugar, né? O céu é o estado da alma, né? Eu estou em Deus e na eternidade. Então a eternidade não tem lugar. Lugar é coisa para tempo, né? Local é tempo. Então para nós é mais fácil nos reportarmos, olhar para cima e falar que o inferno está aqui embaixo. Né? Por causa também de alguns textos que dão a impressão de que lá haverá choro e ranger de dentes. Jesus desceu à mansão dos mortos, né, e ressuscitou no terceiro dia. A gente reza isso no credo, né, e é um texto inclusive que nós meditamos ali na Semana Santa e tudo. Então é por causa disso. Eu acredito que seja mais didático, né, para nós entendermos assim. Eu já ouvi uma frase, eu não sei quem que é o autor, que fala assim: duvide do homem de um livro só. E você, como já fez direito, então você deve ter vários autores que você leu. Qual que é um outro livro que influenciou a sua vida, que influencia autores e além da Bíblia? Nós temos religiosos contemporâneos muito poderosos na palavra, né? Eu diria que um grande pensador hoje da nossa fé, que a gente poderia ler sem problema, seria o cardeal Tolentino, né? Ele tem livros assim que são muito profundos. Inclusive eu sigo uma página do Instagram que todos os dias postam frases dele, né? Então, o cardeal Tolentino, nós temos o Raniero Cantalamessa, que foi muitos anos pregador da Casa Pontifícia também. É um autor incrível. Por exemplo, um livro que ele tem, que é O Verbo se fez carne, né? Fala de todo esse processo milagroso e também existencial da encarnação de Jesus, o motivo, os efeitos, as justificativas, né? Então, é poderoso esse livro. Então, nós temos autores, o Bruno Forte, né? O Bruno Forte, ele tem uma coleçãozinha de 8 livrinhos de espiritualidade, assim,
dessa finurinha, mas que provocam na alma um poder assim de fé incrível também. E por aí vai, né? Se eu for falar aqui, mas seria uma indicação no caso. Seriam várias indicações. Tem o sacramento. Mas qual que é o propósito do batismo? Falei aqui, a largada. Né? Sem o batismo não se inicia a vida espiritual. Porque o pecado original precisa ser apagado. Né? O sinal de que nasceu um cristão é o batismo por isso. Por quê? Enquanto se ouve o pecado original da humanidade, não se ouve a ressurreição. Porque a ressurreição veio justamente para vencer isso. Entendeu? Então, para começar a profissão de fé católica, o batismo precisa acontecer, porque acontecendo o batismo, nós estamos dizendo que a palavra de Jesus, que a morte está vencida, é verdadeira. O pecado está sendo vencido na vida daquela criança. Por isso o santo batismo, você não recebe nada na sua vida sem o santo batismo na sua vida, né? E ali, claro, o pecado original é apagado, a filiação divina começa, tu se torna membro do corpo místico de Cristo, que é a igreja, né? Católica Apostólica Romana, que é a única que está na Sagrada Escritura, né? Que foi fundada por ele. E apesar disso, tem esse efeito. Não. Quando Jesus falou, quando Paulo, inclusive, fala na sua carta que só faltava um inimigo a ser vencido e era a morte, o Senhor venceu com a ressurreição, o santo batismo é exatamente isso acontecendo. Se a gente pudesse olhar assim, com óculos sobrenaturais, seria exatamente essa palavra de Paulo acontecendo, né? Seria exatamente o sepulcro rolando a pedra e Jesus saindo e a ressurreição acontecendo na nossa frente, assim, não, a água sendo derramada, a morte foi vencida. Entendeu? Então é lindo, né? A teologia do batismo é linda. Eu sou suspeito de falar. Os 10 mandamentos são uns preceitos bastante interessantes, né? Que fazia parte e faz até hoje, né? Faz muito sentido. O que você incluiria para os 11º? Nada. Nada? Tá perfeito. Tá perfeito. É porque assim, ó, infelizmente, a gente decora os 10, quando decora, né? E acaba ali. Sabe? E aí fica com aquela ideia, nossa, eu não posso nada. Não. Se tem um livro católico que tu tem que ler do início ao fim, de cabo a rabo, deveria ser o Catecismo da Igreja Católica. Pelo amor de Deus, compra o Catecismo da Igreja Católica e leia, estude. Se não entendeu alguma coisa, pede o padre para te explicar, alguém que saiba. Porque assim, ó, se você pega a segunda parte do catecismo, é toda sobre os mandamentos, sobre a moral, né? A moral da igreja são os mandamentos, porque os mandamentos falam de comportamento, de viver. A primeira parte fala do que eu creio, né? Aí destrincha o credo. Ai, meu Deus. Destrincha o credo, né? E aí agora tu tem que viver o que tu falou que crê. Então os mandamentos é para te ajudar a viver. Então ele não está te proibindo de nada. Ele está te permitindo fazer a vontade de Deus. Por isso você não faz isso, não faz aquilo. Entendeu? E aí no catecismo tem um capítulo explicando cada mandamento daquele. É uma coisa fabulosa. O catecismo é outra obra de arte da igreja, assim. Tá se levantando-se uma discussão, já tem um tempinho já, sobre esse impasse progressistas conservadorismo, de que Jesus podia ter sido negro, que Jesus é de esquerda, que Jesus é de direita. Como que o padre, né, vê essa discussão? Eu vejo como uma perda de tempo, tá? Gente que ao invés de gastar energia para rezar, fica perdendo tempo para classificar a cor de pele de Jesus. Até porque o Senhor, quando estava na cruz, ele falou, olha, estou entregando o meu espírito pelos negros, estou entregando o meu espírito pelos louros, estou entregando o meu espírito pelos de olhos azuis, pelos pobres, Não! O sangue foi derramado por todos, né? Então, o que tem a ver a pele de Jesus com o mistério redentor dele, né? Então é perda de tempo para mim. E é isso e ponto, não tem nem o que... É uma coisa que até me irrita. Existe alguma situação que é difícil ou mesmo impossível de perdoar? Só se a pessoa não quiser o perdão de Deus. É a única coisa que não acontece perdão. É o pecado contra o Espírito Santo, né? É bíblico isso, né? Então, assim, o único pecado que não tem perdão é contra o Espírito Santo. E o Espírito Santo é o amor. Como você peca contra o amor? Negando o amor. Eu não quero o amor, eu não quero o perdão. E aí Deus não tem como perdoar. Mas não é por ele, entendeu? É uma escolha humana.
realmente o Padre Hugo é carismático. Que a gente poderia estar levantando um tema aqui e discutir 2, 3 horas, que realmente ele tem um vocabulário e uma bagagem muito grande, né? Mas eu gostaria que você deixasse aí um conselho. Que conselho você daria para o jovem que tem uma vocação de sacerdote, que a gente percebe-se que está bastante escasso, né? Esse interesse de formação de padres, né? O que você falaria para esses jovens que se sentem uma vocação lá no fundo, para despertar o que despertou em você? Sim, para que no seu caso foi um clique, né? Mas para esse jovem aí que tem... Então, pela via ordinária, ele deveria procurar o pároco da sua paróquia para ter essa conversa. Pedir ajuda para discernir, porque ele está vendo, né, que tem um apreço por isso e tudo mais. Se for muito difícil chegar ao pároco, porque muitas vezes é a gente que atrapalha também, né? A gente não dá acessibilidade, procurar uma pessoa de muita confiança na igreja que ele conheça, né? Ou a mãe, ou o pai, né? Eu acho mais difícil mãe e pai, assim, de primeira procurar. Acho bem difícil, porque um dos medos do jovem é exatamente, será o que minha mãe vai achar? O que meu pai vai achar? Será que eles vão apoiar? Será que não vão apoiar? Sabe? Então, assim, manter em segredo, no princípio, assim, não ficar falando sobre isso para todo mundo, mas tentar falar com o pároco. Se não for possível, se achar que não é viável, assim, de cara, alguém da igreja que confie, talvez um coordenador, uma pessoa que ele veja lá atuando, que tem contato, um catequista, mas não deixar de procurar, né? A gente não pode deixar de investigar isso de jeito nenhum, porque todo mundo tem a sua. E a gente precisa descobrir, porque a felicidade está ligada a fazer a vontade de Deus, não tem jeito, né? E a gente faz por meio da vocação que Ele nos deu. No caso de vocês, o matrimônio, no meu caso, o sacerdócio, no caso das irmãs, a vida religiosa, né? Então é isso. Beleza, gostaria aqui de agradecer o Padre Hugo, essa benção de pessoa, né? Esse abençoado de ter que dar a benção aqui na nossa programação, veio lá de Joinville, e que retorna mais vezes aqui para nossa região. O pessoal gosta de você. Já tem data marcada, só não vou revelar para ser surpresa. Mas é ano que vem. Então tá perto, né? Porque o ano tá acabando. Tô querendo até fazer um casamento aqui já. Tem gente esperando. Vou nem falar o nome para não ficarem constrangidos. Vai que desiste, né? Vai que eu fico mal aqui com o povo. Porque você falou que ia chover, choveu, imagina. Não, eu só falei de São José. Eu só contei de São José. Imagina se tivesse rezado para chover. Passado um tornado aqui. Valeu, Padre, foi uma satisfação ter falado contigo. Eu que agradeço aí. Vem marcar a presença aqui no Pode Contar Tudo. Matar a saudade da rádio. Né? Obrigado ao Zé, obrigado a Claudemíria, obrigado a todos aí, o patrocínio, né, do podcast também. Valeu, gente. E o Pode Contar Tudo volta numa outra oportunidade. Um abraço, um beijo do Zé Gomes. Até a próxima.